A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para os que o temem. Então, o temor ele vai nos revelar duas coisas. Uma é uma capacitação de Deus, nos dando sabedoria, que é superior à inteligência, e ele vai nos revelar segredos. Segredos nos abrem portas, nos protege, nos antecipa realidades, certo? E a Bíblia diz que, com Deus, o fim das coisas é melhor que o princípio delas. Então, muito se fala pela capacidade técnica, sábia, com que Salomão administrou o seu reino. E muito se fala pelos pecados e os erros de Davi. Isso quer dizer que Davi não começou tão bem, mas terminou fazendo uma sucessão saudável. Tanto é que ele deixa o filho, o homem mais sábio. E Salomão, como será que foi? Esse é o assunto de hoje. Uma pergunta também que eu já vou fazer, né? O que leva a terminar mal? A gente conhece a história de Salomão, a gente sabe a história dos reis de Judá e de Israel, né, que começa depois do reinado de Salomão. E a pergunta que eu queria já deixar é o que leva a terminar mal? E além do que leva, nós vamos discutir aqui as consequências de terminar mal. Porque você está recorrendo à história de Salomão, mas quem está nos acompanhando certamente está conectando isso com o que vive no dia a dia, ou então com o que já viveu. São pais e mães que na hora de passar a empresa, os negócios da família, o comando da firma, acaba tendo problema. E aí você tem pai brigando com o filho brigando com a mãe que não fala mais com a filha. Enfim, uma confusão generalizada porque terminou mal. A sucessão foi mal feita, né? Então, nós vamos partir da história de Salomão para dar direção às pessoas que precisam entender o que fazer para não terminar tão mal assim. Ótimo. Olha, uma das primeiras coisas que Deus falou comigo, tá? Isso não é um ponto contra ponto, é algo que eu estou trazendo dentro de uma vivência pessoal. Existem várias verdades, nós estamos trazendo aquilo que a gente acredita, ok? Então, uma das coisas, Daniel, que nós temos que ver que cada fase há uma necessidade, ok? Então, na fase de Davi, nós precisávamos de um guerreiro, alguém que pacificasse, alguém que construísse. Então, ele era um homem de guerra, certo? Certo. Mas quando você constrói algo muito grande, você não pode mais se manter exclusivamente como um homem de guerra. Você vai ter que ser agora um gestor, agir com sabedoria. Então, qual é a grande dificuldade da sucessão? É que muitos pais saíram do nada, vamos dizer, batendo a picareta, cavando o buraco da cerca, tirando o leite da vaca, construindo grandes fortunas, e eles querem que o filho faça a mesma coisa. Mas Deus, ele nos dá, o filho, está lá em Salmo 137, como presente e herança. Isso significa o quê? Que Deus vai nos dar o que a gente precisa, não o que a gente quer. Ótimo. Então, talvez você está olhando para o teu filho e fala, cara, mas ele não tem a perspectiva do que eu gostaria que ele fosse. Por quê? Porque o tempo é outro. Agora ele é uma versão do que é preciso para agora. Não é para aquilo que você foi. Então entenda que depois da guerra vem a sabedoria da administração. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que há diferença de gerações. E que seu filho não é você. Ótimo. Ok? É um excelente ponto de partida, né? É um ponto de partida e é umas coisas que as pessoas não levam em consideração. Eu tenho um médico, quando eu cheguei lá em Alta Floresta, e um dia ele me deu uma palavra de muita sabedoria, Dr. Bianchini, ele diz assim para mim, ele tem 2 filhos, eu acredito, 2 ou 3, eu não lembro agora, mas ele falou assim, Cristiano, o seu filho não é você. Aquilo parece óbvio,
Mas ele quer dizer que quando você for conversar com ele, entenda que ele é um indivíduo diferente. Não é porque é seu filho, que ele convive com você, que ele vai ter as mesmas perspectivas sua, a mesma visão tua, os mesmos gostos seus. Mesma forma de entender, né? Então, isso já me ajudou muito e tem me ajudado na forma com que eu me relaciono com meus filhos. Então, entenda que você começar bem e terminar mal é muito ruim. Então, vamos ler um texto para ver como é que esse homem, que nunca houve nem haverá maior que ele em sabedoria, terminou a sua vida. Olha só. Nós vamos ler um livro que está em Eclesiastes 2, versículos 18 a 20. Vai dizer assim, Daniel. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Olha só o nível de egoísmo desse pai. Olha como ele começa. Então, como é você terminar mal? É você entender que você construiu para si. Sim. Então, por que Salomão se frustra? Porque ele vê que ele não era imortal. E que a vaidade dele agora estava perto de chegar ao fim. E o que é triste, ouvindo novamente esse trecho, é a gente perceber o quanto os olhos dele estavam nas coisas materiais do mundo e não nas coisas de Deus. Daniel, esse é o ponto-chave. E eu tenho que valorizar isso que você está falando para quem está nos ouvindo. Que o que levou ele a perder a esperança? O que levou ele chegar a um nível de decepção desse? Então vamos lá, olha só. Perdi o gosto pelo meu trabalho. Chegou uma época que ele viu, porque tem muita gente que se orgulha. Não, porque eu trabalho, porque eu faço, porque eu aconteço. Meu nome é trabalho. Mas se o homem mais sábio do mundo viu que no final da vida dele não valeu a pena, isso não é desencorajar você a trabalhar, não. Deus é o Deus que constrói coisas grandes. Deus é o Deus que quer que você construa algo sobrenatural. Ele que aprovou, ele quis que Salomão construísse o templo. Isso quer dizer que Deus é o Deus da perfeição, é o Deus que quer que você faça. Mas desde que você faça com os propósitos e os princípios certos. Senão, vai voltar naquilo que a gente tem falado nos outros podcasts. Deus, a bênção do Senhor não te acrescenta dores. E aqui, Salomão começou a sentir as dores do seu eu. Então ele falou, olha, eu perdi o gosto pelo meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Pensa uma pessoa que não tinha prazer na sua sucessão. Uma pessoa que quis construir só para si. Quando ele viu que um dia chegaria e o cansaço, o enfado, o trabalho dele ficaria para aquele que não transpirou igual ele, ele falou, não valeu a pena. Como pode alguém sábio não ter o coração segundo o coração de Deus? Então, uma das chaves que eu quero deixar, não deixe que a sabedoria, a inteligência, a realização pessoal endureça o teu coração. Não deixe que o teu coração de pedra ocupe o lugar do coração de carne. Porque os filhos são presente e herança do Senhor. É aquilo que você vai prestar conta. Porque presente é aquilo que você precisa. É algo que você gosta. Então Deus te deu. E herança é o fruto do trabalho de uma vida. Nós já falamos algumas vezes, volto a repetir. Deus mandou Jesus como filho. Para que o nome dele fosse exaltado sobre todos os nomes. Deus poderia ter vindo ele. Mas a chave da nossa salvação, ele deu na mão do filho. E como uma pessoa endurece tanto o coração? O que fez
com que Salomão desprezasse aquilo que Deus tinha dado para ele e colocasse mais valor naquilo que ele tinha conquistado com a força do braço. Então olha o que ele fala, olha, isso vai ficar para alguém que nem se fadigou perto do que eu fadiguei. E aí agora vem o que nós falamos. Aqueles que constroem no braço, quer que o filho tenha o mesmo desempenho, mas Deus prepara cada geração para as suas necessidades. E ele fala assim, ó, e quem pode me dizer se ele será um sábio ou um tolo? Imagina, Daniel, ele está falando isso e está com os filhos tudo grande. Uhum. O homem mais sábio da terra. Será que ele não sabia os filhos que ele tinha? Claro que sabia. Então por que ele está desgostoso assim? Perdeu a esperança, ele tá olhando para a direção errada. Ele sabia que o filho era tolo.